aconteceu a descoberta da maior anomalia do 3 Atlas. E isso pode ser decisivo, isso pode significar que de fato aconteceu uma manobra. A ciência nesse momento treme, pessoal, porque isso é a fumaça da pólvora ali. É a prova que meio que faltava, é uma evidência arrebatadora. É arrebatador o que aconteceu. Fica difícil passar pano agora? Eu tô me arrepiando, agora fica impossível passar pano. E eu vou dar pra vocês as chances disso ter acontecido de forma natural, que é quase nula. Na verdade, a gente pode dizer que é uma chance nula. A gente poderia dizer isso, calculada pelo Avi Loeb. Lembrando que você fez essa descoberta, todo mundo viu primeiro onde? Primeiro aqui. Pra vocês terem uma ideia, vocês ficam sabendo antes ou praticamente junto com o Avi Loeb, porque eu mandei isso pro Avi Loeb e eu falei pra ele, só me corrige se eu tiver errado. Algumas horas depois ele lança lá o artigo dele falando sobre isso. E você tava certo. Que inclusive ele tinha escrito aqui, ó, lá no blog dele, ele tinha escrito, deixa eu colocar aqui, ó, ele tinha escrito um artigo mostrando esse estudo, que é o estudo que eu encontrei essa coisa estranha. Ele tinha escrito o artigo, beleza, eu mando um e-mail pra ele, falando, parece que isso teve uma manobra. E eu coloco ali os pontos, o eixo de rotação e tudo mais, porque basicamente, pessoal, o que a gente vê... O que aconteceu? Explica pro pessoal isso. afinal, o que é tão arrebatador? O que é arrebatador? Com base nessa imagem aqui, daquele estudo, que foi feito com um 2-meter Twin Telescope, nas Ilhas Canárias, eles perceberam que esse jato pra frente, esse jato anômalo que a gente vê no 3 Atlas, que inclusive, volto naquela imagem do Dan Bartlett, que é magnífica, esse jato aqui que não deveria existir em cometa nenhum, ele não só existe, como ele existiu antes dele fazer o rasante com o Sol. Só que a gente for olhar aqui a órbita dele, ó, vamos voltar aqui no tempo, para vocês entenderem. Voltando no tempo, o eixo de rotação de um objeto que está no espaço, ele não muda. O objeto ele não tem frente, tudo que está no espaço não tem frente, não tem trás, não tem lado. Não tem cima, não tem baixo. Tá no espaço. Então, tudo que tá, no caso aqui, o eixo de rotação é uma broca, isso aqui é uma broca, tá? Por isso que eu deixei essa ilustração, que inclusive eu fiz com a ajuda da inteligência artificial. Ele tá ali girando como uma broca, indo pra frente. Então, aqui é como se fosse uma broca. Se aqui ele tava, essa broca virada aqui, ó, na direção que ele tava indo, então esse jato, ele sai da frente, que é o que se encontrou nesse estudo. Tá, ó, ele tá girando como uma broca aqui, ó, o eixo de rotação, o jato tá saindo pra frente. Isso aqui foi de observação lá em agosto, que é exatamente quando ele tava nessa posição. Aí aqui a gente da Terra, ó a posição aqui da Terra. Terra aqui, o 3 Atlas aqui, ó, na pontinha dessa linha branca, ele tá aqui, e aqui tá o Sol. Então, ele tá indo como uma broca na direção do Sol. Ok? Então, de acordo com os cientistas e de acordo com esse estudo, isso explica que aqui tem algum bolsão de água, alguma coisa que fica ali escondido por grandes paredões, mas que tem uma incidência no ângulo perfeito e faz esse jato para frente, que é completamente anômalo e não deveria existir em cometas. Tá. Esse jato, Cris, ele surge novamente depois que o objeto faz isso aqui, ó. Vamos voltar aqui na trajetória dele. Ele passa ali, ó o que ele vai fazer, ó. Ele passou pelo Sol. Ó, passou. Agora ele tá aqui. Se ele tá aqui, concorda que aquela broca, ela não tá mais, a boca dela ali onde sai o jato, não tá mais virada pro Sol? Se lá atrás ela era um jato pra frente... Não, isso aqui agora tá no escuro. Esse lugar que sai o jato não tá mais tendo incidência solar. Deveria estar no escuro, então a gente não deveria ter um jato apontado na direção oposta. E esse jato, ele continua acontecendo na direção oposta, tá? Vamos colocar aqui, então, o que basicamente a gente teve. A explicação mais simples. Isso fica mudando o ângulo conforme passou pelo Sol. Isso tá mudando. E nada faz isso de forma natural. Isso é uma manobra. Mandei lá pro Avi Loeb, ele escreveu o artigo. Então, a gente tem agora a maior anomalia, a mais arrebatadora sobre o visitante interestelar 3 Atlas. Talvez aquela que faltava pra gente confirmar que isso aqui pode ser algo artificial. Richard, eu ainda não acredito. Como que algo natural poderia fazer isso? E poderia? Não, e eu posso dizer mais. Eu ainda não acredito, até porque eu acabei de ver uns vídeos aí na internet de ontem, de anteontem, do pessoal falando que é só um cometinha. Não, é normal. Agora não é mais cometa. É verdade, eles mudaram faz um tempo aí, já estão falando que não é mais cometa. Agora não é mais cometa. Vocês ficaram sabendo antes aqui no canal Galeria do Meteorito. A gente já falava isso há meses.
E isso não é um cometa. Pode ser qualquer coisa, mas não um cometa. E agora, basicamente, está confirmado que isso não é um cometa. Mas vamos lá. Então eu não acredito. O que você me fala pra dizer assim, pra me fazer pensar mesmo, mudar de ideia? O cientista que quiser explicar isso como algo natural, olha o que ele vai ter que explicar. Olha o que ele vai ter que explicar. Se preparem pro pano. Se eu quiser passar um paninho, Se você quiser passar um paninho pra isso e falar, não, isso é algo natural. Olha o que vai ter que acontecer. Pra começar, um objeto, um visitante interestelar, chegando no sistema solar, agora a gente volta no tempo, no momento em que ele está chegando no sistema solar, como se fosse uma furadeira com o eixo de rotação apontado para o Sol, já é uma chance ínfima, já é uma chance quase nula. A chance disso acontecer de forma natural é de 0,005%. Tá bom, mas eu sou crédulo e eu acho que deu essa chance aí de 0,0005. Tá bom, deu essa chance. Então é natural. É um objeto natural. Mas esse objeto natural, agora ele passa aqui, ó. A ponta dessa broca dele passou e agora tá no lado noturno, tá de noite lá. É noite, onde é essa broca. Do lado que ele tá não apontando. tem sol mais batendo ali. Como que a gente explica isso como algo natural? Sabe como que a gente explica? Porque a gente continua tendo um jato. Eu quero passar pano. Como que eu explico isso? Você quer passar pano? Você vai ter que dizer o seguinte. O eixo no lado noturno, ele ficou dormente. Porque agora ele foi pro lado noturno, então ele fica dormente, tá? Aquele eixo, aquela broca ali ficou dormente. E não só. Teria que ter, ali, quando a gente olha ali o eixo de rotação, a gente teria que ter, vamos dizer que isso aqui é o Polo Norte. Aqui no Polo Sul, que é onde é o outro lado da broca, você teria que ter um outro bolsão de água, que inclusive esse objeto ele é pobre em água, mas tá. Tem um outro bolsão de água, também escondido por grandes paredes, que recebe incidência do raio solar. Ou seja, em ângulo específico. É como se fosse um funil, como se fosse um buraco, um foguete, Isso. aquele cone do foguete. Aí tem que receber incidências dos raios solares no ângulo específico e tem que estar desalinhado por no máximo 8 graus do ponto mesmo do eixo de rotação. Exatamente igual acontece do outro lado. A chance disso acontecer... Tem que ser um objeto simétrico, praticamente, dos dois lados. Tem que ser um objeto simétrico dos dois lados, de uma forma nunca antes vista. E a chance disso acontecer, de no outro lado da broca dele, também ter um bolsão de água exatamente dessa forma, separado por 8 graus do ponto do eixo dele. A chance disso acontecer de forma natural é, sabe de qual, Cris? 0,00025%. Pô, mas aí você tá desintegrando o meu paninho. Como é que eu faço agora pra passar pano? Não tem mais pano pra passar. Qual que é a outra explicação? Não tem nada disso. Isso aqui, esse jato pra frente, ele simplesmente fez isso. Ele mudou, ou seja, esse objeto ele tem frente. Nada natural tem frente, tem lado, tem cima e tem embaixo no espaço. Ou seja, se o objeto está girando, vamos dizer que essa ponta dele estivesse para lá, quando ele faz a curva, a ponta continua para lá. Aí é isso, ó. É isso que a gente está vendo. A gente não deveria ver isso. O que a gente vê acontecendo no espaço são os objetos, conforme eles passam pelo Sol, igual eu mostrei no vídeo de ontem aqui de Urano. Urano, ele também tá deitado, tá? Ele tá aqui orbitando o Sol e o eixo de rotação dele tá deitado. Que nem uma broca. Vai que nem uma broca. Só que, conforme ele vai passando aqui pelo Sol, imagina que meu microfone é o Sol e eu sou Urano aqui, ó. Minha mãozinha é Urano. Conforme vai passando aqui, ó, tem várias décadas de dia aqui num polo, o tempo inteiro. Quando ele vai fazendo a volta dele em torno do Sol, ó, ele não muda. O eixo de rotação dele sempre tá apontado pro mesmo lado. Isso aqui não, isso aqui tá fazendo isso. Ele tá mudando, ou seja, tem uma frente, tá? Tem uma frente. A chance disso acontecer e, na verdade, ser tudo uma ilusão. E tudo acontece porque ele tem bolsões do outro lado também. E também são simétricos. Simétricos, idênticos, com uma composição um tanto diferente, porque o jato pra frente, ele tem uma outra coloração, como vocês podem ver. Então, a chance disso tudo acontecer apenas pelo mero acaso da natureza é de 0,00025%. Portanto, na escala Loeb. Não, antes disso, eu acho que você merecia um like pela sua descoberta, por ter até alertado o Avi Loeb lá, que você enviou e-mail pra ele, tá esperando resposta. Eu acho que merece um like, não merece? Pessoal, deixa o like nesse vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. O Richard não merece um like? Deixa um like pro Richard até aí. Porque a gente sempre teve um copy-cola
de notícias lá do exterior. No Brasil... O tempo inteiro. No Brasil não, na América do Sul, em geral. Em vários países, na verdade. É um copia e cola de notícias que saem nos Estados Unidos, principalmente. Também na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. E dessa vez, pessoal, isso aqui, querendo ou não, a gente traz aqui no canal pra vocês primeiro. Primeiro que todo mundo. Primeiro... Não foi que copiou, que pegou a notícia lá da Reuters. Não, a gente não pegou, não da traduziu, NASA. simplesmente eu fiz essa análise com base nesse estudo, como eu disse pra vocês, e eu trouxe aqui pra vocês primeiro. Você descobriu e você contou primeiro aqui. No canal, galera. Então, ó, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, vira membro, vai ter acesso a conteúdo exclusivo, vai estar dando aquela força pro canal, deixando o nosso coração ultra vai ter mega o seu feliz. Nominho de patrocinador. Inclusive, aí, essa lista vai ser atualizada, então novos membros que ainda não estão aparecendo na lista, vai aparecer aí o nome de vocês, mas volta, porque vai ser atualizado. Voltando, então lá, falando da escala Loeb, você parou aí. E pessoal, se a gente for pegar o cumulativo, Cris, vamos pegar o cumulativo de tudo. Vamos. Várias anomalias, níquel com pouco ferro, que é um sinal de liga. Não, meu pano tudo já mais. não tem mais nem trapo. Não já tem mais acabou. pano. Se a gente for pegar todas as anomalias, a gente for colocar a chance disso ser natural, não vai dar só 0,0000025%. Vai dar talvez 0,000000001% disso ser simplesmente algo natural, tá? Portanto, por conta disso, na escala Loeb, onde 0, o objeto, ele é um objeto natural, seja lá qual for, seja cometa, asteroide, exolua, pedaço de planeta, enfim, qualquer coisa natural. Que dê um nome novo aí. É 0, tá? Seria 0 na escala. 8 é um objeto artificial confirmado, só que não tem risco para a Terra. E 10 é um objeto artificial confirmado com risco para a humanidade por algum motivo, ou porque ele está vindo na direção da Terra, ou alguma coisa desse tipo. Então, na escala Loeb eu estava no 7,5, alguma coisa assim. E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. O quê? Eu vou colocar no... Eu nem sei se tem esse número, na escala Loeb não tem, eu acho, mas eu vou colocar aqui fracionado. Na escala Loeb, esse objeto, se em 8 ele é a confirmação de que é artificial, eu coloco ele na nota 7,99999%. Ou Tá. seja, você só não tá colocando no 8 porque pra Eu tentar... só não vou colocar no 8, ou seja, a confirmação de que isso é algo alienígena artificial, extraterrestre, de fato, um artefato artificial, seja uma nave ou alguma outra coisa. Pra exercer o comedimento. Eu só não vou colocar no 8 porque a gente tá agora prestes a ter aí o grande rasante com a Terra, que, lembrando, pessoal, pelo horário de Brasília vai acontecer de quinta pra sexta, tá? Amanhã, quinta pra sexta. E a gente vai estar aqui ao vivo. Já corre lá, eu vou deixar no card aqui em cima. Já corre lá porque a gente vai acompanhar o momento do rasante do 3 Atlas com a Terra ao vivo, com bate-papo, tirando dúvidas de vocês, respondendo perguntas e tentando fazer a observação dele com o telescópio no melhor momento de observar ele com o telescópio. Se o céu ajudar aqui Se em o São céu Paulo, ajudar, vocês vão acompanhar aqui ao vivaço o 3 Atlas do seu rasante com o telescópio ao vivo. E como é o momento que ele tá mais próximo, é onde a gente tem a maior chance de tentar ver algo mais. E outra, será que nesse momento de maior aproximação com a Terra não pode acontecer alguma coisa? A gente pode pegar isso ao vivo aqui também. Então a gente vai estar ao vivo aqui acompanhando o 3 Atlas. Agora deu até uma arrepiada aqui também. Agora, Cris, sobre o 3 Atlas ser artificial. Eu coloco no 7.99999, porque vai acontecer agora o rasante, que a gente vai estar ao vivo aqui para acompanhar. E a maior parte dos estudos, a gente vai ter muito mais insights, ou seja, notícias, informações, dados sobre o jato, principalmente, que agora a chave tá no jato do 3 Atlas, tá? A grande chave da questão, o que tá revelando muita coisa, é esse jato anômalo pra frente. Que, na verdade, já era de se chamar atenção desde o começo, Sim. que já era um troço estranho. E agora, a gente vai ter todos os telescópios, basicamente, da Terra. Todos os maiores telescópios apontando pro 3 Atlas. E isso deve sair... Esse estudo, por exemplo, isso aqui foi de agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Levou 4 meses pra gente ter acesso a esse estudo. Então, a gente ainda vai ter o grosso mesmo da coisa depois de janeiro. Updates depois de janeiro. Vai vir muita coisa ainda agora em dezembro, com certeza, tá? Estudo preliminar, alguma coisa preliminar que vão pegar. E se a gente pegar também, a gente passa aqui pra vocês. Mas o grosso da coisa, dos dados, a gente vai ter a partir de janeiro. Então, eu vou esperar
pra gente, não pra janeiro talvez antes, eu posso mudar a nota e confirmar já como 8 pra vocês, tá? Na verdade, eu posso falar a verdade, a minha vontade é colocar no 8. Mas por ser uma pessoa prudente, uma pessoa comedida, você vai se manter no 7.99999. Mas basicamente, pessoal, é quase certeza absoluta que o que a gente tá vendo é uma nave ou é um artefato alienígena. É quase certeza absoluta, tá? A chance disso aqui ser algo natural, eu vou dizer, é menor do que 0,0000025%, como colocou o Aviloi, porque isso é só a chance dessa anomalia, sem contar com outras. Sem contar com todas as outras. Sabe o que eu tô curioso agora? Como que os passapanistas, aqueles que passam pano pra tudo, pra dizer que isso é natural, vão falar agora? O que eles vão falar? Eu não sei o que eles vão falar, porque não tem mais o que falar. Quando a gente falou, pessoal, isso aqui tem níquel sem ferro, a gente também foi os primeiros no mundo a falar sobre isso. No mundo, antes do Aviloib. Aonde que as pessoas viram primeiro isso aqui também? No canal Galeria do Meteorito. Quando eu falei aqui no canal pra vocês, pessoal, isso aqui tem níquel sem ferro, isso é um sinal de anomalia grave, porque na natureza não existe níquel sem ferro. Eu percebi isso porque eu faço coleção de meteoritos, inclusive tem lá a nossa loja galeriadometeorito.com, vai entrar inclusive agora, antes do Natal, vai entrar o último lote de meteoritos, inclusive, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, corre lá, loja galeriadometeorito.com, o link tá aqui na descrição. Então, por ser colecionador de meteoritos, eu tenho muitos meteoritos metálicos. E a gente tem a amostra de meteorito metálico mostrando. A gente tem uma taxa de ferro para níquel de 9:1, ou seja, para cada uma parte de metálica daquele meteorito, a gente tem uma proporção de 9 de ferro para 1 de níquel. No máximo, estourando, a gente tem 5:5. No máximo. Nunca vai chegar o níquel ele ser mais abundante do que o ferro. Nunca. Quando eu vi um estudo que falava que isso aqui tem níquel e não tem ferro, no mesmo momento, eu também entrei em contato com a Aviloib e falei, isso é uma anomalia grave, gravíssima, dá uma olhada nisso, e aí ele lança uma das maiores anomalias do 3 Atlas, foi o níquel sem ferro. Depois, a descoberta do jato, logo depois que ele passa pelo rasante dele com o Sol, também foi a mesma coisa. E agora, essa mudança de eixo, ou seja, essa manobra como se o objeto tivesse uma frente de fato, e isso só poderia acontecer através de propulsores artificiais. Não teria como a natureza fazer isso. Também a gente traz aqui primeiro para vocês. Seja, aquela parte que estava para frente, quando a gente logo identificou ele lá meses atrás, essa mesma parte que estava para frente, ela continua para frente agora, então. E teve aí uma curva que ele fez. Sim, então ele tem uma frente. Ele tem uma frente. E objetos no espaço não tem. Não tem frente. Não tem frente. Isso tem uma frente, tá? A chance disso acontecer só por um mero acaso, de forma natural, primeiro que não tem. Teria que, na verdade, ser uma imaginação nossa, porque aqui, nessa broca do lado de trás, também tem um bolsão de água e também tá expelindo o mesmo não é jato só um bolsão, frente. não é também tem um bolsão, tem que ter um bolsão igual. Igual, idêntico, alinhado com 8 graus do seu eixo de rotação. Então, assim, pessoal, a chance disso ser só algo natural, ela é menor do que 0,00025%. Não, vou dizer, agora eu tô curioso do que o pessoal que passa pano vai fazer e vai falar. Porque, olha, uma dúvida eu não tenho, eu não subestimo eles. Eles sempre conseguem arrumar uma desculpa, nem que seja esfarrapada, que nem o pano deles. Eu tô simplesmente, pessoal, sem palavras, porque, como eu disse, a gente sempre teve aquela coisa de esperar sair lá fora pra gente simplesmente passar pra vocês aqui. E isso acontece de várias formas e é normal também, porque grande parte da pesquisa é feita lá fora. Ok, só que dessa vez vocês estão vendo primeiro aqui no Brasil as maiores anomalias do 3 Atlas. E finalmente a gente tá agora tendo aqui no Brasil esse tipo de descoberta que parte daqui. E outra coisa também, muito interessante, o Aviloib ele foi ainda além. Ele calculou a velocidade dessa rotação, porque antes a rotação era de 16,2 horas, lembra? Agora, nesse novo estudo, eles mediram melhor, justamente por conta do quê? Daquele jato, que ele que tá revelando tudo pra gente. Que aquele jato, ele vibra, ele faz que nem uma uma rotação. Um farol ali, né? Que ele tá desalinhado com o eixo de rotação por só 8 graus. Aí a gente consegue medir a rotação. Conseguiram medir melhor, então perceberam que ao invés de 16,2 horas, a rotação do objeto não é isso. Ela é de 15,5 horas. Com uma chance de erro um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. 15,5 horas. Assumindo que esse objeto ele tem um núcleo de 2 km, que é mais ou menos o que ele deve ter. Sabe o que significa isso? Ele só precisa ter uma rotação
1 minuto e meio mais curta do que foi aferida. 1 minuto e meio mais curta para ter na sua superfície uma gravidade de 1G, que é a gravidade da Terra. Que é aquela por centrífuga, que nem daquelas naves que parece uma roda gigante, assim. Sim, aí você teria uma gravidade, um sistema gravitacional artificial, um sistema de gravidade artificial, onde você teria uma gravidade de 1G, equivalente ao que o ser humano precisa para viver. Que nem a gente vê em alguns filmes, que tem essas naves que parecem uma roda gigante que elas vão girando. Elas vão girando para, através da centrífuga, fazer a gravidade. Sim, exatamente. E ele tá quase nessa média, ele tá praticamente dentro dessa média. Ele tá nisso. 1 minuto, é 1 minuto. Olha, outra coincidência. Basicamente pode ser só um erro de cálculo de 15,5 horas. Na verdade, a gente tá dentro do valor, né? Que seria o suficiente, o equivalente para, se o objeto tem 2 km, ter uma gravidade ali que... Caso existam seres por ali, eles não ficariam flutuando. Eles teriam como andar, por exemplo. Mais uma coisa estranha. Mas entra para aquela lista de anomalia que já deve estar com quanto? Umas 20 agora? Pelo Avilobe 14, na minha opinião, já tem umas 20. Tá? Já tem tá umas 20, com certeza. Essa da gravidade também é matadora, hein? É matadora também. Só que aí que tá, você ainda pode dizer, a gravidade não necessariamente uma outra espécie, uma espécie alienígena aí, alguma civilização, ela teria que ter a mesma gravidade que a gente. Talvez essa forma de vida precise de uma gravidade menor. Tem necessidades diferentes, Tem necessidades diferentes. Então, agora, também a gravidade numa nave que viaja muito tempo é sempre importante, porque, por exemplo, quando a gente pensa em viagem muito longa no espaço, a gravidade, a falta de gravidade é um problema. Que dá problema de saúde, inclusive, nos astronautas ou nos viajantes que seja. E a gente precisa de ter gravidade. Você precisa criar um sistema ali para simular uma gravidade. É sempre fazer o quê? Através da centrífuga. Sim, rodando. Coisa que bate aí com a informação. Que coisa bate impressionante. Também. Então, pessoal, apesar de eu não colocar esse objeto na nota 8, eu apostaria sem sombra de dúvidas que o que a gente está vendo é algo artificial de alguma civilização que tá aqui no nosso sistema solar. E eu tenho que passar essa notícia para vocês, tá? Simples assim. Eu tenho que passar essa notícia para vocês. Agora, Richard, aposta que a gente vai conseguir confirmar isso com certeza. Aí eu já não consigo apostar. Porque pra gente conseguir confirmar, a gente tem que ter muitos dados e os cientistas convencionais teriam que entrar num acordo para abrir a mente pra isso, e eles não estão muito com a mente aberta pra isso. Eles não estão muito assim dispostos a um disclosure. E falando em disclosure, temos aí novidades, não temos? Pessoal, de tio Spielberg? De verdade. Saiu o trailer do novo filme do Steven Spielberg, que vai ser lançado em junho, provavelmente, de 2026, tá? Steven Spielberg, ele que é conhecido por muitas pessoas por ter dedos longos, ter acesso a muita coisa que acontece. E Hollywood... Ele meio que antecipa coisas. E Hollywood, pessoal, tem muita informação que eles gostam de passar de forma sutil pra gente. De forma... Por baixo dos panos. Isso, é uma forma de você fazer uma revelação sem fazer, alguma coisa assim. E essa cena dessa jornalista, ela... faz ali o boletim da previsão do tempo. Então, vejam lá depois, saiu o trailer, não saiu então, um todos mini os trailer. dias ela tá ali pra falar com o público, pra passar informações pro público. De repente, acontece uma coisa ali que na hora que ela vai falar, quem fala não é ela. Não, mas vejam lá o trailer. Quem fala não é ela. E aí começa a acontecer uma coisa infelizmente, assustadora, ao vivo. E... a gente não tem como mostrar, que vocês sabem como que é, a gente não pode mostrar direitos autorais, mas vejam lá o trailer. Como que é o nome do filme mesmo? Na hora que ela vai falar, todo mundo começa a ficar apreensivo porque ela não consegue falar. E aí começa a sair uma voz que não é dela, a mensagem não tá sendo passada por ela. Inclusive, uma das coisas que tá acontecendo é que estão dizendo que essa voz que foi usada seria uma voz que o Steven Spielberg teve acesso e que não é humana. Seria trecho de alguma gravação que o Steven Spielberg teve acesso e que não é humano. Pera, então tá saindo essa conversa que seria uma gravação real de alienígena. Sim, a voz, no caso. A voz. A voz. E ele usou no filme. E será? Inclusive é Disclosure Day o nome do filme. É porque teve um documentário recentemente também que tem Disclosure no meio e confunde tudo. Mas esse é Disclosure Day o nome do filme. Disclosure em inglês, Day. Só pra deixar claro, Disclosure é revelação. É o dia da revelação. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, tá? Lembrando, a gente vai estar ao vivaço amanhã aqui. Você vai poder conversar com a gente vai tirar dúvidas, falar mais sobre o 3 e Atlas e vai ser o grande momento do rasante. Ai, Richard, mas não é no dia 19?
Sim, é no dia 19, 3 horas da madrugada, ou seja, é amanhã, quinta-feira, à noite, a gente vai estar ao vivo. Vou deixar o link da live aqui já no card pra vocês, tem aqui embaixo também. Eu vou ficar de olho naquela possibilidade que você falou, porque é o momento mais próximo, vai que acontece alguma coisa nova. A gente tá de olho em tudo que acontece no Sol, no céu, no espaço. Muito de olho no 3 e Atlas. E até a próxima. Fui. Tchau.